Boa noite, Shalom, Arena Apologética, tudo bem com vocês? Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Arena Apologética, pessoal do YouTube, todos vocês aí. Hoje nós temos um convidado especial que manja. O cara manja do assunto, tá? O nome dele é Emerson de Oliveira, ele é professor, historiador, e hoje ele vai provar que Jesus existe a partir da história. Você acredita nisso? Que Jesus pode ser provada a existência de Jesus a partir da história? Bem, hoje eu quero ver se isso é realmente possível. Então vamos chamar alguém que entende do assunto. Porque se a história dá para provar, através da perspectiva histórica, que Jesus existe, isso é uma coisa que eu vou descobrir agora com vocês, aqui no Arena. Bem, gente, compartilha essa live, porque o bicho vai pegar. Os ateus que estão de plantão, que se cuide, porque um cientista, historiador, disse que vai provar que Jesus existe a partir da história. Então, sem mais delongas, vamos soltar aquela vinheta que todo mundo gosta e ama, do Arena Apologética. Boa noite, querido. Seja muito bem-vindo. Que prazer estar lhe recebendo aqui mais uma vez. Aliás, a primeira vez no Arena Apologética. Uma satisfação muito grande, tá? Lhe conhecer. Você é um cientista, um historiador, e nós queremos aprender com você. Boa noite. Boa noite, Elton, professor Elton, tudo bem? Boa noite a todos os ouvintes, todos que estão nos ouvindo e vão nos assistir, né? Depois, posteriormente, nas gravações, evidentemente. É um prazer estar com vocês aí, tá? Bom, corrigindo amigo, bom, não sou cientista, né? Mas ainda, né? Profissionalmente, eu sou desenhista, ilustrador, né? Eu sou design gráfico, trabalho com design gráfico também. Mas eu sempre me interessei por apologética, né? Teologia, estudos afim. O áudio está bom? O áudio está bom? Sim. Beleza. Estudos afins, né? História, sou apaixonado por história, né? Evidentemente. Então, tudo isso aí são temas que nos atraem, né? Apologética, que basicamente a gente vai ver nas perguntas depois, que o que significa apologética cristã, qual a relação dela com a teologia, qual a importância disso tudo para nós, né, na vida de todos, né? Nós vamos falar sobre isso. Então, realmente, eu sempre gostei de falar isso. Eu tenho aí o Logos, o site há uns bons anos, desde 2012, nessa plataforma que está atual, né, que é o WordPress. Eu trabalho com site, faço sites e tudo mais. Então é isso aí, né? Estamos aí para mostrar evidências, né, históricas, evidências da existência de Jesus, respondendo aos céticos, respondendo aí, né, aos críticos da Bíblia, né, que tentam de toda forma desacreditar a Bíblia, fazer da fé uma caricatura da fé, às vezes espantalho da fé cristã, que não é. Então nós estamos aqui para mostrar a verdade, o que realmente é, corrigir algumas alegações, corrigir alguns erros que eu já vi e falarmos aqui as evidências, né? É isso aí. Ok. Bem, gente, é isso aí. Antes dele começar a dar seus tiros de bazuca, de metralhadora aqui, tá? Eu quero visitar essas pessoas aqui do chat que eu amo muito e eu sinto saudade desse povo quando eu fico muito tempo sem vir aqui no Arena, tá, gente? Então eu quero visitar aqui agora essas pessoas maravilhosas que estão sempre compondo a Arena Apologética. Deixa eu começar aqui pelo Hamilton Freire, Apenas as Escrituras, Yara Coelho, Carlos Nunes, Flávia Cardoso, Senhor Miranda Desigrejado, um abraço, querido Miranda, meu amigo. Origens da Fé, professor Jefferson Rocha Conceição. E ele, o que não perde um programa, David Marques. Raimundo Nonato, um abraço para você também. Origens da Fé. E também Liliane de Souza, Orlando Filho. A todos vocês um abraço carinhoso, tá, gente? Tá faltando muitos aí ainda aí que vai chegar. Mas eu quero começar, gente, fazendo uma pergunta para ele, né? Eu quero saber o seguinte, gente. O que se pesquisa,
o que se alude, o que se aborda, qual é o objeto de pesquisa e de estudo para chegar a uma conclusão que eu tenho dados cientificamente ou historicamente suficiente para provar que Jesus Cristo, a partir desses dados, existem. Qual seria? Né? Pode ficar à vontade, querido. Perfeito. Bom, evidentemente que eu estou aqui transmitindo conhecimento, né? No caso, como eu falei, eu sou apologista, né? Não sou historiador acadêmico, mas nós transmitimos conhecimento. Nós não estamos aqui alegando, nós não estamos passando falsas informações. Nós estamos passando informações historiográficas, acadêmicas e reconhecidas, amplamente reconhecidas, há muito tempo. Porque eu já estou acostumado com isso, né? Eu gosto muito daquele seriado Mythbusters, não sei se vocês conhecem, Caçadores de Mitos. Eu sou meio assim também, eu sou meio caçador de mito. Eu vou ali ver o que esse pessoal fala e vou ver, será que é verdade mesmo? Será que o que esses céticos e ateus falam é verdade? Faz sentido? E eu vi que não. Evidentemente que as alegações não fazem, não se sustentam, né? Não dá. Então, o que sempre eu recomendo para o pessoal aí, não sei se nós vamos na sequência das perguntas depois, mas já antecipando, é que leiam bons livros, né? O livro que está aqui atrás de mim é do Josh McDowell, uma coletânea dele, Bill Wilson também, Bill Wilson, e eu gosto muito, né? E eu sempre falo, pessoal, o brasileiro precisa ler, se informar melhor. Não se informe por videozinhos de céticos e ateus de YouTube, tá? Passam algumas desinformações, tá? Nesse sentido aqui, contra a fé cristã, históricas e tudo mais. Nós estamos falando aqui de argumentos, tá, pessoal? Nós estamos falando de ideias. Então, é importante que o pessoal leia bons livros. Eu vejo assim, a cultura brasileira precisa ler mais, né? Em vez de se formar por vídeos ali, alguns vídeos simplistas e superficiais. E, Jesus não existiu, Jesus é cópia de mitos, Zeitgeist, isso já foi detonado há muito tempo, tá? E ainda tem gente que continua usando essas alegações, né? Jesus é cópia de Horus, Jesus é cópia de Mitra, Jesus é cópia não sei do que, até do Xerox Jesus é cópia, né? Pelo amor de Deus, é tanta bobagem que, olha, vou falar a verdade, tem que limpar o ouvido depois de tanta bobagem que a gente vê. Agora, veja, não estamos preocupados com esse pessoal aí, youtuber, né? Alguns canais fazem essas coisas. Mas sim com as pessoas que assistem esses canais, que às vezes não têm uma profundidade ou uma cultura, né, preparada e podem ser levados a essas alegações sem pesquisar antes. Por isso que a gente fala, por isso que nós estamos falando, pesquisem, pessoal, vão às fontes, tá? Pesquisem, leiam, né? Nós temos aí a fanpage do Logos está quase 50 mil pessoas aí, o grupo do Logos no Facebook temos 10 mil pessoas para solucionar qualquer dúvida, tá? Não deixe de nos perguntar, né? Então, respondendo aí ao professor Elton, nós vamos trazer aqui algumas citações de historiadores, né, acadêmicos, e realmente, isso não é apelo à autoridade, né, pessoal? Antes que alguém fale, isso é apelo à autoridade. Que é engraçado, esses céticos e ateus utilizam livros ali, utilizam autores que eles acham que corroboram as ideias, mas quando a gente vai responder, eles falam que é apelo à autoridade. Não faz sentido. Então, nós temos que ver qual evidência mais se acomoda à realidade. É que nem o teísmo e o naturalismo, né? Qual explica melhor a realidade? Porque é o seguinte, o que eu vejo, Elton, é que esses céticos e ateus não usam essas mesmas alegações que eles fazem, essas críticas que eles fazem a Jesus, para outros personagens históricos. Eu não vejo eles, nunca vi ninguém fazer essas alegações que eles fazem contra a Bíblia e contra Jesus para outros personagens que nós não temos tantas evidências assim na época. Por exemplo, hoje é fácil, hoje todos nós sabemos que Alexandre Magno existiu. Todo mundo sabe disso. Vai numa prova lá dizer que não existiu. Mas, queria ver você lá, a pessoa lá, Alexandre Magno, só foi mencionado 400 anos depois por Plutarco. E aí, como é que fica? É fácil hoje uma pessoa, todos nós, o ateuzinho lá, uma pessoa achatar as informações e dizer, sim, existiu. Nossa, Homero existiu, Júlio César existiu, nossa, Tibério existiu. Só que nós temos tantas evidências para Jesus como para esse pessoal. Se nós formos pelo mesmo critério historiográfica, temos mais evidências para Jesus do que outros personagens históricos. Né? Eu vejo céticos utilizando, por exemplo, o argumento do silêncio. O que é o argumento do silêncio? Só porque, por exemplo, José ou outros não mencionaram Jesus não existiu. Isso é absurdo. Porque esse pessoal também, esses historiadores da antiguidade, não mencionaram outros personagens históricos. E só por isso eles não existiram? Não faz sentido.
Então, não, são falácias, são algumas alegações que precisam ser corrigidas. Porque se você for usar esse mesmo critério para Jesus, você tem que usar para outros personagens históricos, né? Então você vai falar lá, tentar dizer, por exemplo, nós vamos falar que a Bíblia foi alterada, a Bíblia foi manipulada. São essas alegações mais comuns que a gente vê. Ah, a Bíblia foi escrita por homens, a Bíblia foi manipulada. Agora, quando você pede provas disso, cadê as provas disso? Cadê? Né? Não é verdade? Eu quero provas, né? No meu canal, que já tem um tempo aí no caso, né, graças a Deus, eu já respondi a ateus, céticos, né, porque a gente sempre diferencia que é ateu de neo-ateu, não é a mesma coisa. Um ateu tem ateu que acredita que Jesus existiu, respeita e vê o valor de Jesus para a humanidade. Pode não ver como ser divino, evidentemente, Jesus é Deus, mas vê a importância dele, a moral histórica, tudo. E também vê a importância da Bíblia, certo? Não é por isso que eles ficam atacando a Bíblia com caricaturas idiotas. Então nós vemos aí que eles veem a importância da Bíblia, sendo que a Bíblia forjou o Ocidente. A Bíblia ajudou a forjar o Ocidente com seus valores e tudo. O que é que os esquerdistas militantes tentam destruir, com aquele desconstrutivismo, né, da escola de Frankfurt, né, que eles sabem muito bem aí, nesses pirados aí que tentam toda vez. Então, muitas vezes o ateísmo em si ele é neutro. Só que quando ele está unido a uma ideologia, aí é dose. Aí começa anticristão, eles tentar desacreditar Jesus. É isso que esse pessoal tenta. Então, de vez em quando, sempre vem esse pessoal dizer que Jesus não existiu, Jesus é cópia de mito, Jesus é fabricação, Jesus é filho de Ben Pantera, Jesus não sei o quê. Mas isso, nós vamos ver aqui, eu já provei no Logos, que não são levados a sério na academia. Né? Não tem credibilidade alguma. Querido professor Emerson, deixa eu fazer uma pergunta bem espiritualista, né? Posso até usar esse termo. Por exemplo, eu como não sou um ateu, o senhor também não é um ateu, nós acreditamos... Nós acreditamos em Deus, nós acreditamos que existe um ser supremo e nós temos uma lógica provinda de um livro chamado Bíblia Sagrada. A minha pergunta é o seguinte... com base no que é proposto para nós cristãos, qual seria o melhor posicionamento meu, seu, dos outros, independente da nomenclatura religiosa, tá? Aquele que acredita em Deus. Para com os ateus, qual seria o nosso papel diante dos ateus? Seria tentar persuadi-los de que Deus existe? Ou, digamos, meramente dizer, vocês estão errados e nós estamos certos? Ou nós deveríamos tentar buscar um meio, uma fórmula de persuadi-lo? Converse para nós acerca disso, fique à vontade. Sim, há muitas abordagens erradas. Né? O papel do cristão é testemunhar de Cristo, é informar, não pressionar ninguém, obrigar ninguém a crer. Que é isso? É uma das abordagens mais horríveis. Você não é, você é ateu, você vai para o inferno, você não crê em Deus, sei o que lá. Essa bobagem que muitas pessoas deixaram. Porque é o seguinte, pessoal, não confunda igreja, tá, com seita, pelo amor de Deus. Quando nós estamos defendendo, que nós estamos defendendo seitas, não. Eu não vou nem mencionar nome, não vou nem isso, mas grupos para cristãos, eu quero dizer, sabe? Esse pessoal muitas vezes era desse negócio de prosperidade, teologia de prosperidade, esses grupos. E como eles lá nessas seitas prometeram mundos e fundos, e eles ficaram decepcionados, deixaram de ser ou acreditar em Deus, né, vamos falar assim, ou deixaram a comunidade. Aí surgiram os desigrejados, né, que eu chamo de um fenômeno social errado. Porque se você é bem informado, eu raramente conheço um católico bem informado, um protestante, um evangélico bem informado, que se torna um desigrejado. Tá? Porque você não pode ser levado pelas emoções, você tem que ser levado pela razão. Né? Então, a abordagem correta, o cristão ele é testemunha de Cristo. Né? Porque o cristianismo, Elton, você sabia que o cristianismo não é uma religião? Você sabia disso? O cristianismo não é uma religião. O cristianismo ele é base... Inclusive, eu concordo, o cristianismo não é uma religião. Quando nós falamos religião, é com base na etimologia do termo em si, né, que vem do religare. Sim. E partindo dessa premissa, religare, então a gente pode dizer que tudo aquilo que tem uma proposta de linkar o homem a Deus pode ser chamado de religião. Mas que o cristianismo realmente não é uma religião. O próprio Jesus, quando ele foi falar acerca da verdadeira religião, era totalmente diferente daquilo que nós entendemos, né? Sim, sim.
Aliás, é correta a palavra religião. É correta, sim. Não é essa caricatura que eles falam, não. Eu estou dizendo que é correto o termo religião. Religião vem do latim religar, evidentemente, religar com Deus. Sim, o cristianismo é uma religião também, só que não é como as outras. Eu estou dizendo, vamos especificar aqui bem. O que quero dizer? Já foi falado sobre isso? Tem um Logos, um vídeo sobre como você sabe a religião certa, qual a religião certa, o que é religião? O cristianismo, assim, a gente viu a religião no caso aqui. O cristianismo é baseado na pessoa histórica e real de Jesus. É por isso que eles tentam desacreditar Jesus. É por isso que eles tentam, de toda forma, dizer que Jesus não existiu. Porque a nossa base não são ideologias, não é somente regras, um livro. Porque muita gente, é o cristianismo baseado na Bíblia. Não, a Bíblia é a revelação escrita de Deus. Mas tem oral, tem outras coisas. A Bíblia é a revelação da salvação para o homem. A Bíblia, todo o tema da Bíblia tem a ver com Jesus Cristo, certo? Todo o tema da Bíblia é apresentar Jesus para a salvação. Esse é o tema da Bíblia. Então, essa é a mensagem do cristão. Então, a pessoa que chega para um ateu e fala, o ateu, você não crê em Deus, você vai para o inferno, você é um idiota. Não é isso. Isso é errado. Nada disso. É amor. 1 Pedro 3,15, que é o lema do Logos, que é estejais preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que é em vós. Essa palavra em grego, responder, que em português, em grego é apologia. Daí que vem apologética, que significa dar uma resposta, evidências. Por quê? A fé, que vem do grego pistis, né? Pistis, tem 3 tipos de termos gregos, se eu não me engano, para fé. Não é uma muleta. A fé não é irracional. A fé, os ateus tentam fazer de toda forma, ateístas, né? Ateísta, não é todo ateu, ateístas, que são antirreligiosos. Tentam de toda forma dizer que a fé é como crer no Papai Noel. A fé é como crer numa fada do dente, a fada é no monstro de espaguete voador. Já fizeram tantas bobagens que, olha, só que é o seguinte, meus queridos, eu não vejo discussões acadêmicas sobre a não existência do Papai Noel. Você vê? Eu não vejo discussões, historiadores tentando discutir se a fada do dente existiu ou não. Mas por quê? Existem rios e rios de livros e autores tentando falar sobre Jesus. É óbvio. Então, nós vemos aqui, todo evento grande, historicamente, todo evento grande, ele normalmente tem negacionistas dele. Por exemplo, o Holocausto. Certo? O Holocausto mesmo. Olha aí, tão recente, né? Nós temos aí o Holocausto. E tem gente que nega que o Holocausto ocorreu. Né? Tem gente... Por quê? Porque é tão grande, tão importante, evidentemente, que aí você vê, puxa, por que alguns negam que existiu, né? Então, o correto é isso. Você falou do modo de evangelizar. O que nós temos que falar para o ateu? É informar. Porque é o seguinte, existem ateus que falam, poxa, eu estou aqui na minha vida, para mim não importa se Deus existe ou não. Claro, é impossível você não ter uma crença. É impossível. Ou você tem... Porque o cara fala, não tem pessoa absolutamente neutra. Da forma como você vê Jesus ou não, influi na sua vida. Afeta a sua vida, sim. E não estamos falando aqui de moral, tá? Nunca disse que cristão é moral e ateu não pode ser. Não. Craig já falou sobre isso. Porque não basta crer em Deus. Não é a fé que faz você ser bom. É a prática. Né? Você agir de acordo com a sua cosmovisão. Né? Porque é o seguinte, eu já vi pessoas falando lá para mim, mas na igreja tem hipócrita. Na igreja eu estou falando igreja séria, né? Igreja histórica, igreja séria. Na igreja tem hipócrita, tem pessoas falsas. Por isso que eu deixei de ser, por isso que eu sou desigrejado hoje, porque eu vi falsidade lá, eu vi hipocrisia. Aí eu te pergunto, se você for no hospital, você vai encontrar pessoas sãs ou pessoas doentes? Evidente que você vai encontrar doentes procurando se curar. A mesma coisa é a igreja, né? Então, o que eu estou falando aqui de igreja séria, igreja histórica, ortodoxa, ela procura levar a pessoa à salvação, né? Então, se essas pessoas vieram de seitas, essas paranoicas aí, que prometem mundos e fundos, heresias, não tem a ver com o cristianismo sério. Então, muita gente, o quê? Não tem estudo bíblico profundo, são analfabetos bíblicos, certo? Desculpa aí, gente, a câmera tá, às vezes foca assim, tá? Tranquilo, tá super tranquilo. O áudio tá bom, né? Então, tá. Depois quero perguntar sobre apologética. Isso. Então é isso. A abordagem correta é essa, porque muita gente vieram dessas seitas com pouco aprofundamento bíblico e teológico. Então, por isso que normalmente
elas veem maus exemplos, veem pessoas que não deram bons exemplos ali, sabe? Seja o pastor, sei lá que, e se desviaram, ou saíram, ou não quer saber mais de Deus ou da religião de Jesus. Isso é errado, pessoal. Você tem que olhar para Jesus. Ok. Partindo de termos etimologicamente, né? Por exemplo, apologia. Apó é uma preposição no grego, né? Apó, que pode ser trabalhada com genitivo, com substantivos do caso genitivo, que vai dar uma ideia de partitividade, que também pode dar uma ideia de algo que vem pertencente a mas de algo que está em movimento, né? Isso a partir da perspectiva do apó com um substantivo do genitivo. Então, a palavra apologia, que é apologética, né, inclusive, eu gostaria que você explicasse para nós acerca dessa palavra e como se aplica ela dentro dessa grande desafio que nós, humanos, que temos de tentar provar, de tentar defender através ou desde a logia, né? Gostaria que você explicasse para nós. Exato. Bom, eu não sou professor de grego e hebraico acadêmico, eu só transmito conhecimentos. Nós estamos consoantes aí, como você é professor, nesse sentido, sabe mais. Evidentemente. Mas é claro, por isso que nós divulgamos, nós somos parceiros aí, né, de estudar e tudo, nós divulgamos cursos de hebraico e grego sérios, né, com milhares de alunos também, né, complementando aí, e estudos teológicos interdenominacionais, porque eu tenho um público muito grande, tanto católico como protestante ou evangélico, porque eu já respondi muito, então é preciso entender isso, porque eu não faço aqui no caso apologética protestante, apologética católica somente. Nós falamos aqui do cristianismo puro e simples, ao estilo do C.S. Lewis. Esse é o meu estilo. Isso. Tá? É claro que, como eu conheço minha teologia, é mais católica, minha formação, evidentemente. Mas eu respeito muito as igrejas históricas, eu entendo isso. E quando eu vi que, puxa vida, os ateístas, esquerdistas estavam aumentando suas ideologias, eu falei, caramba, é preciso dar uma resposta a isso. Então, o cristianismo apologético é dar uma resposta, certo? Também. É claro que existem tipos de apologética. Existe a apologética clássica, a apologética pressuposicional lá, né, tudo mais, e outros. O meu estilo é mais clássico, eu acredito, se for nesse sentido, porque nós vamos falar aqui de quem conhece William Lane Craig, né? Na apologética também temos grandes, temos brasileiros também, lógico, mas o William Lane Craig, ele ficou mais conhecido, evidentemente que, claro, quem aparece em debates, quem aparece é mais conhecido, né? Só que tem muitos como ele, muitos outros e muitos e muitos. E meu objetivo é trazer esses autores desconhecidos aqui para o Brasil, que muitos não conhecem, são tão importantes quanto, né? Porque às vezes a pessoa só conhece uma pessoa porque ela aparece em vídeo, só aparece tudo. Só que tem muitos outros que não são tão conhecidos e bons, né? Nós vamos falar ali do Habermas, né? Do Gary Habermas, né? Do Craig Blomberg, grandes estudiosos aí, né? E o pessoal não conhece tanto, aqui no Brasil não tem tantos livros dele, porque é bom. Nós temos aí o grande Rodrigo Silva, né? O Rodrigo Silva é muito bom, né? Eu não estou falando aqui, pessoal, da teologia, nós estamos falando aqui de tudo, das evidências, claro, eu admiro muito, ele é um grande arqueólogo, historiador, muito bom. Então é isso. Então, o que nós vamos ver... Então, a apologética, nesse sentido, é dar uma resposta, né? O Elton falou aqui da etimologia, que realmente é essa questão. Interessante, quem não sabe, só uma curiosidade, eu também gosto de inglês, eu traduzo. Apologia em inglês, eles têm que explicar, porque tem um sentido de dar uma desculpa, sabe? Me desculpe. Apologia, né? Apology, né? E eles têm que falar lá, que eu já vi isso, falar que não é pedir desculpa. Você não tem que pedir desculpa por ser cristão. Você não tem que pedir desculpas por ser apologia. Não. Então, nós sabemos que apologia é explanar a fé cristã com evidências. Né? Explanar, é isso aí. Maravilha, então. Olha aí, que coisa boa, né? Você acredita, então, que os ateus, eles tomam esse posicionamento de se assumirem como seres humanos que não acreditam em Deus por uma vaidade, por um sentimento, por uma intenção a tentar propagar, tentar disseminar algo por trás desse dizer eu não acredito em Deus? Ou você acredita realmente que o ateu não tem sentimento algum, não tem nem nada que possa declarar isso? Ou seja, os ateus são pseudos no sentido de
Porque eles são compostos por corpo, alma e espírito, né? E obviamente eles comem pão, eles comem arroz, eles comem feijão e eles alimentam o corpo. Logo, eles talvez existam algumas carências, algumas necessidades, né? Que a psicologia vai dar um parecer, a parapsicologia vai dar outro parecer. Então, isso não seria a evidência de que o homem, por ser composto de corpo de uma alma, ou de corpo, alma e espírito, tricotomicamente falando, e isso já não seria suficiente para dizer que não existe ateu? Ou você realmente não? Existem ateus e existem ateus que são pseudos. Existe essa possibilidade? Sim, evidentemente que aqui nós não estamos falando contra ateus, contra pessoas, tá? Nós não estamos falando de pessoas, estamos falando de cosmovisões. Qual cosmovisão explica melhor a realidade? Não tem nada contra ateu, pelo amor de Deus, não estou falando nada disso, tá? Porque existem hipócritas em todo lugar, não estamos falando de pessoas, aqui nosso objetivo é falar de Jesus, tá? Se as pessoas olhassem menos para defeito das pessoas e mais para Jesus, seria melhor. É isso que nós estamos falando aqui, tá? Agora, qual cosmovisão apresenta... Qual cosmovisão apresenta melhor a realidade, né? Então, eu, como teísta, vou chegar à conclusão, a pessoa chega à conclusão. É isso que é interessante, é o debate sadio de ideias, né? Apologética não é bater boca. Eu gosto muito da definição do Craig, que apologética não é ganhar argumentos, é ganhar almas para Cristo, né? Olha que interessante. Craig falou isso. Então, aí nós vemos que não é um debate de vaidade, quem sabe mais. Eu detesto, eu já falei isso muitas vezes. A verdade não é decidida em debates de YouTube, a verdade não é decidida em vídeos. Você debate com ateu, debate com isso. Não é isso, pessoal, que vai resolver. Não é uma torcida parecendo, o pessoal pega a pipoca, ela vai ver quem está certo. Ridículo. A verdade não é assim. A verdade já está estabelecida há muito tempo. Agora, você vai procurar os fatos e evidências ali. E o que nós vemos de bobagem em vídeos ateístas, eu não estou falando de ateu, tá, pessoal? Ateu, tem ateu sério, ateu que respeita a fé cristã. Estou falando de antirreligioso. Sabe, essas pessoas que ficam fazendo caricatura da fé cristã, que ficam falando bobagem, que o cristianismo matou milhões de pessoas, a Inquisição matou bilhões de pessoas, a Bíblia é manipulada. É disso que eu estou falando, são mentiras, tá? Estou falando de mentiras que esse pessoal fala. E a gente sabe que o neoateísmo... O neoateísmo começou em 2006, mais forte, tá? Antes que alguém pergunte, o Richard Dawkins ali. Maravilha. O iluminismo enaltece a razão, enaltece o comprovado. E você acha que o iluminismo influenciou para a expansão do ateísmo, a Revolução Francesa, essas coisas todas aí, influenciou para a expansão do ateísmo? Sim, eu já falei sobre isso, né? Inclusive, eu tenho um vídeo meu que eu postei um desafio aos ateístas, né? Claro, ateu com respeito, eu estou falando aqui, tá? Nós estamos falando de ateísmo, ou cristianismo e teísmo. Eu já postei um desafio lá, quando eu respondi o Yuri, né? O eu ateu, olá, eu sou ateu, né? Que falava lá, tal. Eu respondi várias vezes as alegações dele. E ele falava lá que a igreja matou cientistas, tá? Cara, não tenta debater história comigo, cara. Modéstia à parte, tem os contrafatos no argumentos. Sabe? Você pode acreditar em Richard Dawkins, quem for, mas não, fatos não há argumento. Porque Richard Dawkins falar bobagem, o cara pode ser bom biólogo, mas quando fala da contra-fé é um baita bobageiro. Pelo amor de Deus. O cara que escreveu Deus, um delírio, é um maluquice num livro, já foi respondido. E daí que vem essas mentiras que esse pessoal fala. A igreja matou cientistas. Eu postei o desafio lá. Me mostre um cientista que a igreja matou em nome da ciência. Me prove. Eu tiro meu canal do ar. Só que tem uma coisa, não vale Galileu e não vale Giordano Bruno. Não vale. Já foi explicado o caso Galileu, Giordano Bruno não era cientista. Fica com quem? Agora, eu posso te mostrar cientistas que a Revolução Francesa matou. Né? Eu posso provar isso. Né? Que Antoine Lavoisier, por exemplo, né? A Revolução Francesa matou também em nome de um iluminismo, né? Você falou iluminismo. Cara, o iluminismo não foi tão benéfico como esse pessoal pensa, né? Porque eles vieram com uma visão totalmente anti-igreja, anticlerical, né? Tentando tirar esses mitos que o pessoal fala da Idade Média, querendo falar que é a Idade das Trevas, que é uma bobagem, nenhum historiador fala isso, né? Porque a Idade das Trevas foi aquele período rápido entre a queda do Império Romano e o início da Idade Média. Isso sim, conteve os bárbaros, certo?
Mas a Idade Média foi a Idade das Luzes, certo? Esse pessoal fala muita bobagem sobre a Idade Média, só porque não gosta da Idade Média, porque a igreja dominou mais. Então eles tentam de toda forma falar, os escritores ali, do Voltaire e outros, falavam isso. Então sim, essas ideologias vieram do iluminismo. É mentira que o iluminismo defende a razão somente. Isso é balela, tá? E a nossa... o outro lá, o ateu, falava assim, nosso senso de igualdade, liberdade e fraternidade vem da Revolução Francesa. Mentira! Isso já é defendido pelo cristianismo há muito tempo. O cristianismo emancipou as mulheres, emancipou tudo. Então, meu amigo, você pode vir com a ideologia que for, só que cristianismo contra cristianismo não dá. Porque o cristianismo que mais defendeu a liberdade, a razão, a Bíblia pede para a pessoa pesquisar, a Bíblia não manda a pessoa ser um indolente, a Bíblia pede para examinar tudo, retende o que é bom, certo? Tessalonicenses 2,15. Então, é pura bobagem, meu amigo, é caricatura. Então, você vê que eles não se sustentam. Agora, o problema são as pessoas levadas por essas alegações. Esse que é o problema. Porque surgem desigrejados, surgem pessoas deprimidas. Eu já vi comentário no meu canal de pessoas deprimidas por ver esses vídeos. É sério? Eu vi, Emerson, eu estou deprimido porque eu estou ansioso, porque eu vi vídeo e minha fé ficou abalada. Eu falo, meu amigo, olha, tá vendo? É isso que ele está fazendo. Por quê? Se a pessoa não tem um aprofundamento bíblico e teológico, vai cair fácil nessa cilada, em alguns casos. Maravilha. Querido professor Emerson de Oliveira, é possível alguém, eu digo isso porque eu já vi pessoas intelectuais, ateias, entre aspas, ateias, porque eu particularmente, com todo respeito, eu amo os ateus, eu tenho ateus que eu amo de verdade, tá, gente? Mas eu não posso deixar de dizer isso. A minha natureza, eu não acredito que realmente um homem seja totalmente desprovido dessa consciência de que existe algo supremo, criador, enfim, independente de que alguém, mas eu sou assim, não importa, mas eu não consigo entender assim. A minha pergunta é a seguinte: você acredita que um homem, apesar de ter conhecimento teológico, esse homem ele pode continuar num estado de ignorância acerca da existência de Deus, apesar do conhecimento teológico? Assim, tanto que tem teólogos liberais, né? Vamos falar assim, não é, nem todos são levados à verdade somente por examinar. Se fosse assim, todo que pesquisa ali, porque assim como tem o fideísmo, tem o intelectualismo, que é errado também. Intelectualismo é somente o apego ali, a razão fria, tudo. Você falou do ateu. A Bíblia, interessante que a Bíblia fala sobre isso. Deus plantou no coração do homem, né? Deus plantou no coração um senso natural da essência de Deus. Quando a Bíblia fala lá, desoneste no seu coração, não a Deus, a Bíblia não está chamando o ateu em si puramente de tolo. Está dizendo assim, olha, meu amigo, você não está vendo tantas evidências que tem aí? Você não está percebendo que há um Criador? É isso que quer dizer o texto. Não quer dizer que a pessoa é idiota, não é isso. Gente, pelo amor de Deus. A dúvida, todo mundo tem o direito de ter dúvida. A dúvida é boa. Certo? A dúvida é boa. Porque a dúvida nos leva a pesquisar mais a fé, né? Ela falou aí, todo extremismo. Sim, todo extremismo. Agora, o pessoal fala de fanáticos religiosos. Só que também fala das mentiras que esses ateístas falam. Cadê os danos que estão fazendo no sentido de informação? Porque, pelo amor de Deus, o cara falar que Jesus é cópia de Horus, Jesus é cópia de Mitra, Jesus é... Pelo amor de Deus, gente. Então, isso aí veio do Zeitgeist. Foi um documentário lá, acho que 2006, não lembro. O Zeitgeist, que significa alemão, espírito da época, é um documentário falso, um pseudo-documentário, já foi detonado já. O outro que fez um estrago na mente das pessoas aí foi o Código da Vinci, né, do Dan Brown, que não é historiador, né? O livro é somente um lixo, né? Então, assim... Pessoal, leiam historiadores. Agora, é isso que nós estamos aqui também para falar. Nenhum historiador... Bart Ehrman mesmo falou isso. Né? E Bart Ehrman escreveu o livro ali, Jesus Existiu. Que Bart Ehrman é muito citado aí pelos liberais, né? Então ele fala que não conhece nenhum acadêmico sério que duvida da essência de Jesus. Aí, claro que nós vamos chegar... Beleza, agora você sabe que Jesus existiu historicamente. Você vai chegar por conclusões de estudos bíblicos que Jesus é Deus, Jesus é divino, Jesus é filho de Deus. Que o nascimento virginal não é uma bobagem, que não é absurdo. Então, por isso que eles tentam atacar as duas coisas, a existência de Jesus e a confiabilidade bíblica. Entendeu?
as duas bases que eles mais tentam bombardear, toda hora, 24 horas por dia. Eu já vejo, cara, tem até um ateu profissional, né? Tem um ateu aí que tem um canal profissional de desmentir a fé cristã. Uau! Nossa, isso é sensacional. O cara fala, vou lançar uma bomba sobre a fé cristã. Cara, é um traque, é um peido de véia, né? É um traque, porque não dá, pessoal. Esse pessoal não é levado a sério, tá? Então, pessoal, peço que vocês prestem atenção. Não deem tanta atenção para vídeos somente. Vão pesquisar, vão ler livros. Né? Se vocês quiserem, eu menciono aqui historiadores ateus sérios, né, e tudo mais, né? Então é isso aí que o Otto falou. Muito bem. Então, você acredita, ainda pegando aqui um pouco da minha pergunta, então você acredita que é possível uma pessoa ser portador de muitos versículos da Bíblia, até falar histórias, citar praticamente capítulos inteiros, até muito mais do que alguns cristãos, mas não ser, não levar em sua vida uma experiência com Deus, mas isso para os ateus vai sujar, obviamente, como algo subjetivo. Os ateus vão dizer, mas meu negócio é ciência, meu negócio tem que ter prova, e ficar nesse subjetivismo de que Deus existe, só nunca tive experiência, cadê Deus? Então eles acabam que ficando na parte da teoria, apresentar textos, apresentar histórias que às vezes até os cristãos desconhecem, ou, digamos, não lembram para falar com tanta excelência como eles. Mas eles continuam, apesar de saberem disso, eles continuam, vou usar o termo ignorante porque eu não tenho outra palavra no momento, no sentido de Deus, né? No sentido de Deus. Bem, então é isso, gente. Ficam na letra, né, Léo? Ficam na letra, no espírito da letra, né? Podemos dizer quase assim. Porque é o seguinte, não basta você somente saber, é necessária uma transformação, que o cristianismo é transformação também. Ele é chamado basicamente de uma vida anterior para uma vida nova, né? Essa questão. Então, tem teólogos, vão falar assim, liberais, esses liberais são isso, eles têm informação, mas não tem transformação, são ocos. Então, Professor Emerson, muitos dizem assim, não, mas cadê Deus que tem um coronavírus, que matou tanta gente, e o coronavírus chegou e matou tanta gente, cadê o Deus de vocês, né? Alguns ateus usam a realidade para questionar a existência de Deus e colocando os cristãos, entre aspas, em xeque também, entre aspas. Perfeito. Bom, eu não vou repetir aqui informações que eu já repeti no meu canal, já estou postando vídeos disso, inclusive do John Lennox, quem não conhece, é um grande matemático e teólogo inglês. John Lennox falou exatamente sobre isso. Por que Deus permite o coronavírus? Por que existe coronavírus? Por que existe mal? Essa é a velha alegação do problema do mal, né? Porque a questão de que a moralidade, né? Nós já falamos sobre isso, né? Porque nós já falamos sobre essa questão da moral, do bem e o mal, da moral. Nós já falamos que o mal não é uma criação de Deus, o mal não é um ser criado, o mal é a ausência do bem. Então, evidentemente, que tudo isso faz parte dessa questão do contexto da queda, do contexto. Porque o ateu, ele gosta muito de falar do problema do mal, só que o ateísmo também tem que explicar o problema do mal também. Ele não pode ficar de braços cruzados, deixando o cristão responder. Então, para que eu não repita, no caso, informações, peço para que todos os amigos aí visitem, sigam quem não conhece o site do Logos, que é www.logosapologetica.com. Então, eu estou postando vídeos exclusivos, artigos exclusivos do John Lennox explicando sobre isso, porque o coronavírus, o Covid e tal, e quem mais conhece isso que ele, né, que é um cientista. Então, ele já explicando sobre isso. Então, as respostas estão lá, pessoal, estão aí, peço para que todos visitem, já está lá as respostas, eu acabei de publicar artigo sobre isso. Mas o Pelo comentando essa questão também, por que acontecem tragédias, por que acontecem terremotos, por que acontecem vulcões e tudo mais. Pessoais, com todo respeito, é claro que esse é complexo, tá, no caso, esse problema do mal, vou falar assim, mas não é tanto problema para mim, porque quando você começa a entender que, depois, no caso, depois da queda, o que acontece? O livre-arbítrio humano, porque você vai começar a entender que isso é um contexto que está acontecendo no mundo em queda, no mundo caído, mas o mundo perfeito criado por Deus, né? Faz parte daquilo. Então, isso não é de forma alguma argumento contra Deus. Eu não vejo isso como argumento contra Deus. Porque, primeiro, se já fomos assim dizer, quem criou, como desenvolveu o Covid, quem lá isso aí e tal.
Então, obviamente não foi Deus, não foi por falta de... Tudo isso já estava avisado já, né? Deus já avisou, já fala na Bíblia, fala de saúde, da pessoa se precaver e tudo. É claro que isso é complexo, né? Porque é o seguinte, o mal é um problema também emocional. O problema do mal é uma questão, não é intelectual, é uma questão que toca nas pessoas, doenças. Eu tenho um blog de saúde, eu gosto de falar de saúde também, né? Então, toca nesse sentido, né? O amigo está perguntando aí, quer que eu Tem uma responda? pergunta do Miranda, Dr. Emerson de Oliveira. Quais as obras acadêmicas, além da excelência do livro de Albert Schweitzer, sobre Jesus histórico? Você vai até falar o nome dele melhor do que eu. Oh, Albert Schweitzer. Schweitzer. Beleza. Posso citar aqui rapidinho 4, ó. O Michael Grant, historiador e especialista no estudo de civilizações antigas, escreveu: devemos usar no Novo Testamento, para o Novo Testamento, o mesmo critério que usamos para outros escritos antigos que contêm informações históricas. Se fizermos isso, teremos de aceitar que Jesus realmente existiu. Né? Se rejeitarmos a existência de Jesus, então podemos rejeitar também a existência de vários personagens históricos pagãos que ninguém duvida que existiram. O Rudolf Bultmann, né, que foi professor universitário de estudos do Novo Testamento, ele declarou o seguinte: a dúvida quanto à existência de Jesus não tem base nem merece ser contestada. Ninguém em sã consciência pode duvidar que Jesus foi fundador do cristianismo. Will Durant, né, que escreveu uma grande obra, é historiador também, escritor e filósofo, escreveu: seria um milagre ainda mais incrível do que qualquer milagre registrado nos evangelhos, que apenas uma geração, uns tantos homens simples, inventassem uma personalidade tão poderosa e atraente como a de Jesus, uma moral tão elevada e uma tão inspiradora ideia da fraternidade humana. E Albert Einstein, olha só, Albert Einstein, né, físico nascido na Alemanha, disse: sou judeu, mas fico encantado com a figura luminosa do Nazareno. Numa ocasião, perguntaram a ele se ele acreditava que Jesus tinha existido de verdade. Ele respondeu: sem dúvida, ninguém consegue ler o Evangelho sem sentir a presença real de Jesus. A personalidade dele pulsa em cada palavra, nenhum mito tem tanta vida assim. Olha só que interessante, citei 4 aqui só, né? Então nós temos grandes obras ali. Sim, Albert Einstein não era teísta clássico, né? Ele era mais um deísta, mas ele não era ateu militante. Ele não ficava militando contra a existência de Deus, está entendendo? Porque, no caso, então, o ateu ele pode ver uma boa vida moral, mas como o ateísmo explica a moralidade? Essa é a questão, né? Então nós vemos que toda a fonte do bem é Deus. O mal é a ausência de Deus, certo? Então nós vemos que é isso. Ok, maravilha. Parabéns, professor, pela sua explicação. Gostei muito. Tem mais. Eu quero pedir uma breve licença, uma breve pausa para divulgar algo importante para vocês. Eu conheci um amigo, tá, gente? Agora eu vou pedir licença ao querido para fazer uma propaganda aqui no Arena Apologética de um amigo que é trader. Ele promete que você pode ter uma renda extra trabalhando com trader. Aí está o canal dele, eu estou mandando aí no link. Inclusive, gente, eu até cantei uma música em grego, né? Lá cantei uma música em grego com o meu violãozinho e coloquei aí, você pode acompanhar. Clica no link aí que está na descrição, que está no chat desse vídeo e conheça o trabalho do Clávio, professor Clávio, tá bom? Se você quer aprender aí a fazer trader, a operar, se você quer aprender a trabalhar com opções binárias, tá bom? Então, o Clávio, ele vai lhe ensinar, tá beleza? Então, acho que toda pessoa gosta de ganhar algum dinheiro, alguma coisa assim. Então, para finalizar essa propaganda, aí está o Clávio, é esse daí, ó, tá bom? Que está aparecendo aqui, ó. Ele está iniciando agora uma nova mentoria no dia 13/6, onde você vai aprender a lucrar R$ 150 até em 30 minutos, dependendo do seu desenvolvimento após adquirir o conhecimento, tá bom? É isso aí. Estamos aqui com o professor Emerson de Oliveira, ele é historiador muito conhecedor, já citou aí diversas obras acadêmicas, já falou de Calbart, já falou aí muitas pessoas aí importantes aí para o campo teológico, filosofia, sociologia. Bem, se você quiser fazer a sua pergunta, inclusive nós temos uma pergunta aqui no chat que eu já quero pegar para ele já dar pegar o fio da meada aí para desenvolver aí sua fala, né? Deixa eu ver aqui a pergunta. O Miranda ele já respondeu.
Deixa eu ver quem mais mandou pergunta para o nosso querido professor Emerson. Deixa eu achar aqui a pergunta. Só um instantinho. Aqui está Daniel Atos, não. Hamilton Freire mandou uma pergunta perguntando o seguinte: Professor Emerson, em Fora Deus, o que os ateus acreditam? O que os ateus acreditam fora Deus? Eu penso que tenha sido essa pergunta. Fique à vontade. Ok. Bom, muito obrigado pelo título professor aí, né? Como eu falei, profissionalmente eu sou desenhista ilustrador, mas eu sou apologista. Evidentemente que eu transmito conhecimento aqui, né? Eu sou traduzo, reviso. Então trago conhecimento que não tem em português aqui. Então peço que todos sigam o blog lá, Logos Apologética, né? Nós estamos aí divulgando ambos os canais, né? O Arena Apologética, o Logos Apologética aí, né? Somos parceiros aí. Então é importante que todos sigam os nossos materiais, porque lá eu cito fontes, né? Mais fontes, bibliografia e tudo mais, tá bom, pessoal? Não dá para falar só aqui no vídeo. Aqui nós estamos somente transmitindo conhecimentos, né? Conhecimento, certo? Bom, o que os ateus acreditam? É o seguinte, nós temos aí o naturalismo, porque é impossível uma pessoa não ter uma crença, é impossível. Não tem como a pessoa ser neutra absoluta, não tem, meu amigo. Não é como torcer para o futebol. Você pode não gostar de futebol, você pode torcer Palmeiras, torcer Corinthians, eu não gosto de futebol. Mas não tem como você ficar neutro com relação a Deus. Não tem. Ou aquilo vai influenciar na sua vida. Sabe por quê? Você pode falar assim, para mim tanto faz que Deus existe, não existe, ou pastor e tudo mais. Eu vejo exemplos na seitas, pessoas hipócritas, tudo isso não faz diferença para mim, não faz ok, tal. Só que influi sim, porque nós temos ateu, agnóstico e o teísta, tá? Alguns falam de crente, né? Mas agora, exato, a China é um país de teísta lá. É que nós conseguimos, sempre falando, de ateu e teísta, tá, pessoal? Tem ateu que respeita a fé cristã, entende a importância da fé cristã. O que eu estou falando, o ateísta é um ateu militante, tá? Não confunda as coisas, pelo amor de Deus. É que nem teoria da evolução e evolucionismo, não é necessariamente a mesma coisa. Evolucionismo é uma ideologia naturalista que tira Deus da criação, você está entendendo? Deus da equação aí. Então, o ateu, no caso, ele pode ser um naturalista. Não é obrigado, claro, ele não vai ser naturalmente. Tem um livro que eu recomendo que vocês leiam, que chama assim, O Universo ao Lado, do James Sire, se não me engano. É muito bom esse livro. Porque ele fala que é bom você conhecer o que o outro pensa, né? Porque quando você conhece o que o outro pensa, é claro, o cristianismo ele já nasceu num campo de ideias. O problema é que hoje nós temos ideias tão idiotas, né? Um mercado de ideias. É preciso você ser vacinado contra isso, no caso. Então, você tem um conhecimento bom, bíblico, teológico, você não vai cair em cilada, né? Então, o que é o naturalismo? O naturalismo, basicamente, é uma visão absolutamente sem Deus, que a matéria se desenvolveu, ou tudo se autocriou, a matéria eterna. Por isso que eles tentam negar lá o argumento Kalam do William Lane Craig, que o argumento Kalam, basicamente, o que ele fala? Ele trata da impossibilidade de infinitos reais no passado. Que o objetivo do argumento Kalam, quem não conhece, do William Lane Craig, que diz o universo, tudo que começa a existir tem um início, tem uma causa, o universo começou a existir, portanto, o universo tem uma causa. O argumento não tenta provar que Deus existe, tá bom, pessoal? Existem muitos outros argumentos. O argumento Kalam, que é famoso, que é muito conhecido, junto com outros argumentos cosmológicos, ele leva que o universo teve um princípio. E esse princípio, né, você vai levando a causa, que é Deus, certo? Que é Deus, porque somente um ser atemporal, infinito e tal. O que Deus estava fazendo antes de criar o universo? Pergunta meio estranha, né? Porque o tempo só começou, Deus que iniciou o tempo. Para nós temos o tempo, mas para Deus está fora do tempo, Deus está fora do espaço. Então, um ateu, ele pode ter essa visão naturalista, tá? Nem todos, óbvio. Mas um ateu, ele, obviamente, que não vê evidências de Deus. Porque, pessoal, não é um ateu, a palavra grego fala aí, no caso, ateos, né? Não necessariamente, nem todo ateu é militante. O ateu, ele pode negar que Deus existe. Não é a falta de crença em Deus, tá? Ateu não é falta de crença em Deus. É alguém que também argumenta que Deus não existe. Portanto, ele tem um ônus da prova, tá? Eles tentam falar assim, o cristão tem um ônus da prova que dizer, provar que Deus existe. Não, o ateu também tem que falar por que ele vê razões que Deus não existe, né? Por que razões? Entendeu?
Não me venha com caricatura da Bíblia, não. Ah, a Bíblia foi manipulada, a Bíblia foi alterada, não sei o quê. Não, não. Então você tem que chegar sério, é um estudo sério de Deus. Ó, por que Deus existe e tal. Então, um ateu ele pode ter visões ali. O problema, queridos, é quando vem com mentiras no meio, tipo assim, a igreja matou milhões na Inquisição, a igreja atrapalhou a ciência, a igreja lá na Idade Média matava bilhões de pessoas, aquelas mentiras clássicas, né, que a gente vê. Esse é o problema. Aí a pessoa fica mais lorota ainda, né? Maravilha. Eu tenho tenho duas perguntas no chat. Uma que, mais uma vez, do senhor Miranda Desigrejado. Pergunta: o senhor concorda que a melhor forma de provar a existência de Jesus são os sinais e prodígios? Sou teólogo, mas troco meus 20 anos de estudo por levanta e anda. Bem. Desculpa a minha expressão, meu querido, mas é bem simplista e superficial sua ligação, né? Com respeito, mas é meio assim, a gente tem que fazer algo profundo, porque já estou acostumado com esse tipo de ligação, é tipo provocação, tipo alfinetadinha. Ah, lá, por que o cristão não cumpre Mateus 10, vai curar, vai ressuscitar morto? Gente, isso é ridículo do ponto de vista mesmo teológico. Porque, primeiro, a fé não é um show. O milagre não é um show da fé. Tá? Não confunda fé cristã com paródia, tá bom, queridos? Por isso que alguns são desigrejados, tá bom? Eu respeito, se quiser, mas tentem entender que a fé cristã não é uma paródia, não é show da fé, que eu te prometo curar aqui, não é isso. Primeiro que os milagres que Jesus fez estavam num contexto dele, do Messias. Ele não fazia milagre para show. Tanto é que ele falava assim, vai e volta para tua casa e conta quantas coisas Deus te fez. Porque ele sabia, ele não queria se autopromover somente, ele queria demonstrar a messianidade, que Deus agia pelas obras, né? Só que esses ateus... Agora, outra coisa, quem diz que milagres não ocorrem a todo momento? Você é onisciente? Você está do outro lado do mundo para saber que milagres estão ocorrendo agora? Então você não pode dizer que milagres não acontecem. Porque milagres... Você abordou uma coisa interessante, né? Eu, particularmente, eu achei interessante. Eu vou refletir sobre isso. Você disse que o milagre não é, digamos que, um show. Eu entendi, me corrija se eu estiver equivocadamente entendendo, né? Que faz sentido isso aí que você falou, né? Tem uma base teológica, inclusive, porque você disse que a gente não pode ter os milagres, os prodígios, como fundamentos, como recurso para tentar provar a existência de Deus, né? Muito bem, eu achei bacana a sua fala, de verdade, né? Eu achei bacana. Então, eu ainda não tinha pensado tem uma frase muito interessante, né? Porque o que acontece? Muitas dessas pessoas que eu vejo aí, desigrejados, que eu odeio essa palavra, é como analfabetizado, sei lá o quê, eu não gosto, é uma coisa absurda. Porque, primeiro, se a pessoa fosse bem informada, quais os motivos? Se você for pesquisar o motivo dessas pessoas serem desigrejadas, o que eles foram lá ver? Ah, eu vi pastor falso, hipócrita, pastor ladrão, pastor que adulterou, fulano que não sei o quê. Eles só veem defeitos. Se você for no hospital, meu amigo, você vai ver pessoas doentes. Agora, o que é igreja séria, tá? Não estou falando de seita, tá? Não estou falando de seita, não. Estou falando de igreja séria. A igreja cristã sempre foi séria, levar as pessoas a Deus, a salvação. Então, não tente usar paródia, usar maus exemplos de pessoas. Eu já tenho um e-book que eu disponibilizo lá, que chama 23 perguntas sobre a fé cristã. Eu recomendo que você baixe, tá? É gratuito. E que responde essa questão de hipócritas. Por que existem hipócritas na igreja? Eu falei assim, venha você... Tem um espaço para mais um, então, poxa. Ora, bora. Então é o seguinte, hipócritas sempre vão ter, só que a igreja não é para transformar essas pessoas pecadoras, hipócritas, em pessoas boas para Deus, pessoas que Deus transforma. Então, em vez de ficar vendo defeito das pessoas, eu recomendo isso. Então, a fé, o Elton, os milagres, ele acontece no contexto, não é um show, né? Certo. Sim, aí quando você... Por que os milagres na Bíblia? Porque eles tinham por objetivo demonstrar a messianidade de Jesus, a ação de Jesus, né? Que ele é o Messias. Interessante. Porém, eu não posso deixar também de botar lenha na fogueira, né, gente? Não que eu esteja aqui colocando lenha na fogueira, não é isso, mas eu tenho que fazer o negócio pegar fogo, né? Então, tudo bem que realmente, eu penso que as escrituras para os dias atuais são o principal
fundamento para dizer Deus existe, porque nos é dado todo o conteúdo de forma literária, né? Então eu penso que as escrituras é uma boa coluna para sustentar aquilo que É nós um chamamos de documento fé, histórico. porque a fé vem pelo ouvir, né? Obviamente isso aí pode ser bem, como é que eu diria, genérico, ouvir alguém cantar, alguém falar, ou ler, né? Então acaba sendo genérico. Então, mas os milagres, você disse que acontece milagre a todo instante. Quais seriam esses milagres, então? Bom, há de todo tipo. Antes disso, deixa eu citar uma citação aqui que acho que é de Tomás de Aquino, que ele falou assim: para quem acredita, nenhuma explicação é necessária. Para quem não crê, nenhuma explicação é suficiente. Tá? Então não adianta, para muita gente que está com o coração duro, por Forte. mais que você explique, elas não vão aceitar as evidências. Porque há um bloqueio emocional, há um bloqueio espiritual. Você precisa Professor, remover isso. repete, por favor, a citação de Tomás de Aquino, que eu, Sim, é particularmente, eu famosa, achei sim. muito bonito isso aí. Fala de novo. Sim. Para quem crê, nenhuma explicação é necessária. Para quem não crê, nenhuma explicação é suficiente. Basicamente. Muito boa. Sim, é lindo. Saudoso Tomás Está de no Aquino. início do filme que eu gosto muito, chama Canção de Bernadette, que é de 43, ele apresenta essa frase logo no início. Porque já sabiam que essas pessoas sempre teriam. Tá? Eu estou aqui. Quem estudar, vamos falar que só no âmbito católico, tá? No meio católico. Lá em Lourdes, tá? Eu não estou aqui falando, pessoal, de doutrina, tá? Antes que alguém vá com essa questão de... Mas estou falando aqui de fatos médicos. Lá em Lourdes tem uma academia médica que analisa os milagres lá, ou os casos ligados aos milagres. A igreja é tão séria nessa questão, a igreja católica é tão séria, existem milagres em todo o mundo, que poucos são admitidos, e os médicos lá, uma academia de médicos cientistas lá, tá? Não são brincadeira, não são brincadeira não. Eles verificam se realmente esses casos lá. E se vocês forem estudar isso, assim, independente, tá, de fé, essa questão independente, né? Sério, vocês vão ver que é impressionante. Não tem explicação científica para essas curas. Há intervenção divina, porque o milagre não é uma violação da lei natural, porque o milagre, por definição, é sobrenatural. Não confunda que estou falando aqui de milagres com essas seitas aí, tá bom? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando na história da igreja cristã, há relatos de milagres. Bastam pesquisar, tá? Então, nós vamos ver aqui. Aí, eu vou falar da Bíblia. Lá na Bíblia, curava... Eles estavam no contexto da expansão do evangelho. Quando Jesus falou assim, vocês farão obras maiores que eu, ele não está falando para o pastor, o Zé da esquina, que criou uma doutrina na cabeça dele, que ele ia fazer milagre, não é isso. Ele estava dizendo para os apóstolos que eles iam expandir o evangelho pelo mundo inteiro, que Cristo, ele pregou mais ali na região da Judéia, da Palestina. Então, quando ele quis dizer, ele não falou em obras maiores que ele fez em quantidade, mas em qualidade, mas nesse sentido de expandir o evangelho, que foi o que aconteceu. O evangelho se expandiu rapidamente pelo Império Romano. Tem uma pergunta também que conflui com a pergunta do Miranda, né? Mas os milagres são um dos fundamentos e prova da messianidade de Jesus. Arruma outro que de forma neutra consegue fazer o que Jesus fez. A academia tem muita teoria e pouca essência. Deus me usa, e aí? Certo. Nós não podemos aqui falar de testemunhos pessoais, tá? A gente não pode falar aqui. Sendo que tantas no Logos, no meu site, eu posto no meu canal também testemunhos reais de transformação, testemunhos, né, milagres. Há um estudo aí um dos vídeos mais vistos no meu canal é do professor lá que teve uma experiência quase morte sobre essa questão, é o EQM, né? Inclusive está tendo um estudo muito sério aí sobre isso. EQM, quem não sabe, é experiência quase morte. Pessoas que passam por essa experiência, né? E não há muita informação sobre isso. Inclusive, quem não conhece, o Lee Strobel, que foi um ex-ateu, foi um ateu militante, jornalista, hoje ele é um grande cristão, né? O Lee Strobel escreveu aquele Em Defesa de Cristo. Ele participou até naquele filme, não foi ele que participou, foi o Warner Wallace, naquele filme Deus Não Está Morto, né? Quem conhece Deus Não Está Morto, em 2, né? Quem assistiu aí. O Lee Strobel, ele está agora escrevendo, eu postei o trailer no meu canal. Infelizmente, não tem muitas visualizações. Merecia muito mais, porque eu tive o trabalho de traduzir, legendar. O que trata esse EQM? Exatamente desses eventos, né, que provam que existiu o sobrenatural.
né? Ali além do natural, tá? Quer dizer, existe mais além da matéria, né? Porque nós somos seres materiais espirituais. Então, o que acontece? Ele fala de casos assim, entrevista pessoas que tiveram casos assim. Recomendo que vocês vejam. Tá aí o trailer no meu canal. Não tem em português ainda, tanto o livro, porque todo mundo conhece o Em Defesa de Cristo, onde que ele entrevista vários estudiosos sobre a existência de Jesus, né, demonstrando que Jesus existiu. Ele escreveu Em Defesa do Criador, Em Defesa dos Milagres. E se eu quero trazer esse livro aqui, eu quero trazer esse material aqui em português. Em Defesa dos Milagres, onde responde isso aí que os amigos estão falando. É muito sério isso aí, pessoal. Não é brincadeira, não é essa... ali o pastor, sai da cadeira de roda aí, meu filho, aleluia, sai. Não é assim, simplesmente. Muito milagres bem. acontecem, sério. Muito bem. Agora me surgiu aqui uma vontade de te fazer uma pergunta bem pessoal, né? Que isso acaba que confluindo também com a nossa proposta do tema aí. Você acredita em milagres e que tipo de milagres? É óbvio que sim. É claro que eu acredito em milagres, porque Deus pode agir como e quando Ele quer. Quem somos nós? Entendeu? É evidente que acredito, porque eu sei, nós estudamos relatos disso. Né? Nós estudamos relatos sobre isso. Só que nem todo milagre é extraordinário. Não é você levanta e anda. Não é você... por que Deus não faz nascer uma perna ali, o canão amputado? Gente, isso é uma provocação. Se você for ver as raízes dessa argumentação, não faz sentido tanto assim. Além de que existem na história, né? Na história sobre isso, milagres. O Armando está falando aí que a igreja não assassinou pessoas. A Inquisição não matou ninguém, a igreja católica não matou ninguém. Pessoal, pessoas que usaram mal a instituição que fizeram isso, tá? Então não confunda as coisas. Porque onde que a igreja mandava matar? Onde? Eu quero que vocês provem isso. Então, pessoal, não confunda as coisas. É ridículo isso, tá bom? Porque se nós vamos ver, o humanismo secular ateu causou os maiores genocídios da história, em nome do mundo sem Deus. Tá? Vocês querem falar de genocídio? Vamos falar aqui então sobre Karl Marx, vamos falar aqui então sobre as ideologias dele, vamos falar que levou tudo isso. Eu não vejo nenhum ateísta falando dos genocídios que o ateísmo provocou, tá? Que foram os maiores genocídios do século XX, em nome do mundo sem Deus. Ridículo, né? Então não vem com essa, tá bom? Então isso aí que você está falando, meu querido Armando, são guerras religiosas, tá? Eram questões políticas, não tem nada a ver com a fé cristã. A fé cristã não manda, entendeu, oprimir, levar a fé à força para ninguém. É levar a Deus com amor e pronto. É isso aí. Então, voltando ao assunto rapidinho, né? Perdão, Elton, me sai do assunto que nós estamos falando. Mas é porque aqui é assim mesmo, a gente é bem dinâmico, pega do chat, né? É que eu vejo a pergunta, eu não quero deixar de responder, né? Senão passa aí, entendeu? Mas quando eu trouxer a pergunta, pode ficar tranquilo, que eu tiro da tela, ponho aqui, mas tiro, depois eu leio a pergunta e você responde. Não é bom deixar ninguém sem resposta, né? Eu gosto de responder aí perguntas sadistas. Claro. Então, milagre, é óbvio que sim, milagres acontecem. Só que tem classes, porque nem todo milagre é extraordinário. Veja, se você examinar seriamente a criação, a causa, é problema das pessoas, elas não param para pensar. É tão automático, rapidez de informação, que você não vê. Mas se você pesquisar, puxa vida, como o universo começou? Será que foi como o universo? Por que existe algo em vez do nada? Certo? Porque as coisas existem. Será que o universo se autocriou? Gente, você vai chegar à conclusão que Deus existe. Agora, não basta você dizer que ter fé, porque uma pessoa cristã não é só falar que crê em Deus, porque até o diabo crê. Ele sabe, crê muito mais, certo? O que define um cristão é a prática, né? É o testemunho, certo? Você tem que mostrar que você tem bom testemunho. É isso. Bacana, bacana. Então deve ser por isso que alguns ateus estejam, de um certo modo, assim, hoje, decidindo ser ateu. Por conta do mau testemunho, por conta da decepção. É possível que uma pessoa perca totalmente assim o apoio, digamos, o sentimento bom pelo evangelho, pelo evangelho,
por conta da frustração causada pelos más testemunhos? É possível isso? Por exemplo, uma pessoa pode... hoje eu sou cristão, mas de repentemente eu posso criar um repúdio por todo esse movimento, por todo esse sistema, devido ao mau testemunho dos pastores que são adúlteros, que... Não no sentido geral, tá, gente? Essa é uma expressão minha aqui. Alguns pastores adúlteros, alguns evangélicos que você olha para ele e diz, eu prefiro o caráter de alguém não evangélico do que esse evangélico. E isso eu falo por mim, eu estou falando por mim, me responsabilizo. Existem muitos evangélicos que eu prefiro o pai de santo, entendeu? Que fala sério, meu irmão. Tem evangélico que dá licença. Eu prefiro, desculpe o termo, não é pejorativismo de minha parte, não é essa a ideia, mas é porque é algo popular. Respeito, né? Eu prefiro macumba, entre aspas. Claro, eu sou cristão, tá? Mas é preferível um macumbeiro de boa índole, de bom comportamento, né, professor, do que um evangélico pseudo. Você quer falar sobre isso, por favor? Sim, claro. Nós respeitamos pessoas. Nós estamos falando, nós devemos respeitar as pessoas. Nós estamos só falando de ideias. Eu não estou falando de pessoas, estou falando de ideias. Qual cosmovisão representa melhor o ateísmo ou a fé cristã? É disso que nós estamos falando. Agora, se você ficar olhando os defeitos das pessoas, meus amigos, é como você chegar no hospital e ficar vendo doente. Ora, os doentes estão ali para quê? Para ficar doente ou para se curarem? Então, é essa mesma concepção. Tem um ditado que diz o seguinte, a igreja não é um museu de santos, mas um hospital para pecadores. Acho que é isso a definição. Não é um museu de pessoas perfeitas, é um lugar das pessoas se tratarem, entendeu? Agora, veja, lembrando que eu não estou aqui de novo falando de seitas, eu estou falando aqui da igreja histórica, da igreja séria, eu não estou falando aqui de falsos, de falar de picaretas. Eu estou falando aqui de sérios, da igreja cristã. Porque às vezes a pessoa fala, o Hermes está defendendo ali a fé cristã. Então posso lá de cobrar o dízimo, eu posso explorar as pessoas em nome de Deus. Não é isso que eu estou falando. Pelo amor de Deus, eu estou dizendo aqui da fé cristã séria, do cristianismo sério, histórico. Então você vai ter essa brincadeira. Né? Muito bem. Então, eu tenho aqui um além da religião, parece que eu conheço ele, só não estou lembrando o nome dele, mas ele já esteve aqui no Arena, eu quero mandar um abraço para ele agora. Eu não recordo o nome dele, tá, gente? Mas um abraço para você, querido, que eu sei quem é você é gente boa. Quem faz o ateu é o conhecimento, Elton. Então, você concorda com essa ideia de que quem faz o ateu é o conhecimento? O conhecimento gera ateu? Como assim? Me explica esse negócio aí. Né? Posso imitar ele aí, o dedo dele aí, ó o dedo, ó. Opa, legal, né? Estrelinha de Davi em cima, poxa, muito curioso. Legal, pessoal, conhecimento, razão, nossa, ateísmo é razão, eu sou racional, a fé é irracional. Peraí, que curioso. Deixa eu te perguntar, desde quando a razão veio da não razão? Desde quando a vida veio da não vida? Desde quando a lógica veio da não lógica? Então, meu querido, se você está usando a razão, somente Deus pode ter criado a razão. A gravidade, por exemplo, ela não descreve nada. As leis da gravidade não descrevem nada. Só explica o funcionamento da gravidade. Ou seja, se você se diz, eu sou racional. Nossa, grande... Meu querido, você apenas utiliza de conhecimento armazenado. Isso não explica nada. Não faz o ateísmo ser correto. Então, professor, mas essa proposta da pergunta do... Rapaz, eu tô querendo lembrar o nome dele. Alguém fala o nome dele aí, gente, que eu conheço ele. Entendeu? É porque eu esqueci o nome dele, mas eu sei quem é ele. Ele disse que o conhecimento faz o ateu. O que faz o ateu é o conhecimento. E isso não é uma sugestividade para dizer que os que não são ateus é porque não têm conhecimento? É uma paródia, isso é totalmente absurdo, né? Totalmente absurdo, desde que a Bíblia já pede para a pessoa pesquisar. Então, desculpa, amigo, é uma caricatura isso que você está fazendo. A cartunista sou eu sou desenhista cartunista, então eu posso fazer caricatura. Mas, querido, não é por aí, tá? Claro que tem pessoas inteligentes, pessoas tudo, só que isso não explica nada. Não explica porque você está correto. Porque aquilo que a gente falou, o ateísmo não tem como explicar a moralidade absoluta. Tá? A pessoa pode ter conhecimento, mas que conhecimento que você está falando aí? Isso que eu queria saber, que conhecimento você está falando. O que é? Racional? Essa é uma das maiores paródias que alguém pode falar, que a fé é irracional, que a fé é baseada em emoção. Você está usando de uma caricatura da fé cristã aí, tá? Porque em nenhum lugar, a fé em grego, a fé que nós falamos lá de novo, a fé bíblica,
Não é uma muleta, não é um cabide para você, emocional, para você se agarrar, e eu estou desesperado, eu vou me agarrar num Deus que eu vou criar na minha cabeça. Não é isso, tá? A fé cristã é evidencial, ela é real, né? Agora, entendeu? Como, Hermes, como você está sabendo isso? Você viu Deus no laboratório? Não, Deus não é provado num laboratório, meu querido, porque, evidentemente, Deus não é, ali você não vai nesse sentido. O que a ciência faz, né? Eu adoro quando o ateu fala assim, nossa, eu defendo a ciência, é como defende o Palmeiras, né? Eu defendo o Grêmio ali, eu defendo, eu sou cientista, a ciência... Isso é idiota, coisa mais idiota que existe. Se você é cientificista, isso sim, né? O que é cientificista? Que, no caso ali, ele alega que a ciência descobre a verdade, né? Se você provar um senhor, nossa, eu preciso provar para você, nossa, né, no caso, né? Flávio José, errado. Flávio José falou de Jesus sim 2 vezes, tá? Já demonstrei isso. O testemunho flaviano, tá? José menciona Jesus ali, naquele. Alguns acham que tem palavras ali, mas nenhum acadêmico sério duvida que José mencionou Jesus em 2 vezes, nas antiguidades judaicas, né? Atividades ali. O outro ele mencionou, inclusive, o Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo. Isso é total. É como se o José estivesse escrevendo RG de Jesus ali. Ou seja, e outra, meus amigos, veja, engraçado que essas pessoas duvidam que Jesus existiu. Só que os textos da Bíblia, ali, os textos originais, são próximos dos eventos. Tá? Se vocês não conhecem C.S. Lewis, ele foi um grande estudioso de mitos, né? C.S. Lewis escreveu o Cristianismo Político. Ele disse que não teve tempo para desenvolver uma lenda, né? Não teve tempo para desenvolver uma lenda em torno de Jesus, não teve tempo, tá? Porque a diferença de outros mitos, que há muitos e muitos desenvolvimentos, e Jesus não teve. Então, além de, sim, o Novo Testamento pode ser levado como testemunho histórico. Lucas era historiador, tá? Você pode falar, mas eles foram cristãos, eles têm um viés cristão, tá? Ora, ridículo também, porque se for assim, eu também não posso ler um autor ateu porque ele tem um viés ateu. Nós não vemos o viés da pessoa, nós vamos examinar se ele está falando evidências. Não importa se a pessoa é ateu ou teísta, importa que, inclusive, tem ateu, historiador ateu que acredita na existência de Jesus. O Bart Ehrman, por exemplo, é agnóstico, sabe disso. Então, nós não estamos falando, né? Maravilha. Se você é professor, me prova um poder sobrenatural, eu largo o teísmo. Tem capacidade, professor? Flávio Josefo sendo... tem o quê? Tem capacidade, professor? Flávio Josefo sendo um judeu nunca falou de Jesus. Tem 2 erros aí nessa frase. Primeiro que ele falou, larga o teísmo. Então você não precisa largar o teísmo. Eu acho que você quer dizer ateísmo, né? Eu penso que ele quer dizer isso. Tá? Então eu já estou vendo aí algum simplista aí, uma alegação simplista superficial. Não, eu não aceito debater porque isso aí já foi demonstrado e isso aí é só para atingir público. Eu não procuro isso. Nenhum historiador sério duvida do testemunho flaviano, tá bom, meu amigo? Tá? Eu acho que você pode duvidar, mas é por uma questão... Mas nenhum acadêmico sério duvida da existência de Jesus. Eu espero que você me mostre. Alexandre, eu quero saber... Alexandre, lembrei. Um abraço, Alexandre. Ele pergunta, topa um debate comigo sobre o testemunho flaviano? Já disse que não debate, né? Não, porque tudo já foi dito. Tudo que foi dito já foi, eu vou ficar aqui repetindo informação para quê? Tá? Tem coisas mais novas aí para falar. Então esse pessoal tenta reciclar as mesmas alegações bobagens, tá? Porque Bart Ehrman já falou. Eu te pergunto, quem são essas pessoas de YouTube aí, vem um ou outro, que nem tem credibilidade acadêmica, não tem credenciais acadêmicas, são somente polemicistas, tá? Então, tal. Já demonstramos... Okay. Desculpa. Já demonstramos sim que o Flávio José e outros, Tácito, Suetônio, já demonstraram, no caso, já falamos sobre isso, tá bom? Já falamos sobre isso, já citei lá no caso no Logos, mais de 25 historiadores sérios, não são palpiteiros, tá bom? De YouTube, não. São historiadores sérios, todos eles demonstraram que Jesus sim existiu, tá? Você pode duvidar se ele foi Deus, a questão, isso você vai chegar por conclusões, mas que nenhum duvida. Muito bem.
Querido Alexandre, o nome dele era Alexandre Preterista, era isso. Ele está dizendo, professor está correndo. Não, acho que ele não debate mesmo, querido Alexandre. Ele já falou para mim, né? Ele já tinha falado para mim que não debate. Não é que, ele é muito inteligente, como você está vendo, né? Mas ele realmente é porque ele não debate mesmo. Porém, o Alexandre está convidado para vir aqui no Arena Apologética para fazer uma programação comigo e, de preferência, um debate. Todavia, o professor Emerson de Oliveira, né? Ele não debate, tá? Gente, estamos aí. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha, se você quiser vir aqui fazer uma pergunta e sair, eu posso dar o link, mandar o link. Agora você não pode ficar na live, tá? Porque o professor, ele não é de debate. Não porque ele não tem a capacidade, que você já viu que o cara tem conhecimento, mas porque ele, na pessoalidade dele, na particularidade dele, ele acha o debate algo que, na visão dele, desnecessário, porque não vai chegar a lugar nenhum, e que, entre aspas, ele está certo. E, todavia, você pode entrar aqui através do link, fazer uma pergunta, e eu lhe removo da live, tá bom? Mas não pode... Eu adoraria ver aí alegações que eles duvidam do testemunho flaviano. Me deem seus motivos. Por que eu não participo do debate, pessoal? Porque a verdade não é em torcida, não é decidida em torcida. Todas essas informações que eu vou falar já são reconhecidas academicamente. Eu só vou estar repetindo algo que está disponível. Por isso. Ok, o link já está disponibilizado aí, tá? No chat. Lembrando que eu vou pegar 3 ou 4 pessoas, mais ou menos, e aí a gente já está próximo de encerrar a live. Vou repetir mais uma vez, para não dar treta. Olha, não é para debater. Você vai entrar aqui para fazer uma pergunta, tá? Porque o meu convidado já disse que não quer debater, e eu respeito isso. Mas ele aceita você entrar aqui para fazer uma pergunta. O chat já está, o convite já foi liberado, e tá aí no link, você pode entrar, fazer uma pergunta, e eu terei a honra de trazer você aqui, mas você não vai permanecer na live, tá bom? Você não vai poder replicá-lo. Ele vai responder, se você concordou, bem. Se você não concordou, bem também, tá bom? É isso aí. Porque se o meu convidado não quer, então eu respeito isso, tá, gente? Ele é um homem muito inteligente. Eu, francamente, eu ouvi coisas aqui muito boas, que eu aprendi com ele. Uma honra estar lhe recebendo aqui, o Emerson de Oliveira. Muito obrigado. O prazer é nosso. O nosso objetivo é somente formar, né? Formar pessoas. Maravilha. Quem chegou para fazer a pergunta, querido Alexandre, seja bem-vindo, mas lembrando, não é para debater, querido, tá bom? Um abraço, estava com saudade de você. Você pode fazer a sua pergunta e na sequência ele responde. E não vai ter réplica nem tréplica, porque não é debate. Boa noite, saudade de você. Tamo junto, Emanuel Tomaia. Tamo junto aí, professor. Satisfação. Valeu, professor. Obrigado. Prazer aí conhecer. Mó tempão aí, cara. Pô, muito tempo. Inaugurei aí o Arena Apologética. Eu inaugurei, hein? Verdade. Caramba, hein? Eu quero fazer uma pergunta pro professor. A pergunta é a seguinte, professor. Vamos lá. Jesus Cristo sendo o Messias, esperado, de acordo com os profetas. Segundo as passagens dos profetas, segundo as profecias, vai dizer que Israel seria vencedora, que viria o Messias e que libertaria o povo de Israel. E que seria denominado ali o Filho do Homem, conforme vai mencionar lá em Daniel também. A pergunta é, se realmente existiu um Jesus histórico, um Jesus que veio e libertou o povo de Israel, me fala o seguinte, lá no ano 70, quando caiu o templo de Jerusalém, qual foi lá o Filho do Homem que subiu e triunfou com a coroa de rei em favor de Israel, vencendo em favor de Israel? Me aponte aí, segundo historiadores. Quem seriam esses? Segundo historiadores. Alexandre, essa pergunta que você está fazendo tem a ver com teologia, tem a ver com escatologia bíblica, né, apocalíptica, todas essas questões. Nós estamos aqui falando sobre a existência histórica de Jesus, que é um consenso. Agora, a pessoa pode falar sobre interpretações messiânicas, filho do homem, essas questões. Não é disso que eu estou falando. Eu estou discutindo aqui sobre a existência histórica de Jesus, que é plenamente abalizada, é disso que eu estou falando. O testemunho flaviano sobre essas questões. Essas questões de interpretação, Jesus é o Messias, Jesus é o Filho do Homem,
Tem um autor que eu gosto muito, que é o Brown, Dr. Brown. Ele, inclusive, tem um site que chama Pergunte ao Dr. Brown. Ele debate com o judeu pra caramba, né? Não tem material dele em português. Eu trago alguns vídeos dele no meu canal. Pergunta ao Dr. Brown. E ele fala sobre essa questão, muito explica. Ele é especialista, fala sobre o judeu, sobre essa questão de Jesus Messias e tudo mais ali, né? No caso, assim. O que me impressiona, no caso, o que me impressiona a questão de Jesus, você falou aí da destruição do templo, é exatamente isso. Uma das maiores evidências poderosas. Jesus, é um consenso que ele morreu no ano 31, no ano 30, 31 por ali. A destruição do templo, quando Jesus falou para eles assim, olha, vede se esse templo não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado, ele estava aludindo a essa questão possivelmente do cerco, do cerco ali, que é no ano 70, né? Então, se isso é incrível, porque no caso mostra que os escritos originais ali estavam muito próximos dos eventos ali, do acontecimento, né? Ao contrário de outros escritos, ao contrário que são séculos depois, né? Então é muito próximo, né? Essa questão sua é muito interessante, eu posso responder depois tanto no meu blog, no canal do Logos, com prazer. Gostaria que você deixasse por escrito isso. Para mim, eu gosto de responder coisas por escrito, porque às vezes por vídeo você pode esquecer, passar informação, não dá. Mas sim, tem a ver essa questão, sim, é muito interessante, muito pertinente. Se você quiser, eu respondo no meu canal, sim, tá? Com o maior prazer, tá? Que agora, sim, eu estou mais preocupação é a questão de Jesus histórico. Esse termo de Jesus histórico não é muito correto. É Jesus dos evangelhos que é histórico, né? Porque Jesus histórico é um termo que os racionalistas criaram, certo? Que é a teologia liberal, né? Então, ok. 33, 31, 33. Muito obrigado, mas manda essa querido. pergunta para mim. Ô, Elton Maia, professor, Oi. só para finalizar, tá? Se o senhor quiser, pode responder depois no seu canal. Se o senhor mudar de ideia, a gente pode marcar um debate também aqui na Arena Apologética, entendeu? Mas olha só, como que Flávio Joséfo... Olha só, galera, vocês que estão assistindo aí, Elton Maia, como que Flávio Joséfo iria falar de Jesus se o mesmo falou que o Messias foi Vespasiano? E o segundo Tácito, Suetônio e o próprio Flávio Joséfo alegou que os judeus que estavam esperando lá na Era Comum, os sediciosos, eles se enganaram com os oráculos, tanto de Jeremias e Isaías, e que ninguém chegou. Na verdade, Israel só apanhou, pô. Só tomou porrada. Quem venceu foi o Império Romano. E Flávio Joséfo chega a essa conclusão. Tamo junto, galera! Alexandre. Uma ótima noite a todos. Valeu, querido. Uma ótima noite a todos vocês. Valeu, Elton. Um abraço. Um abraço, querido. Te aguardo na arena. Elton, posso complementar ele antes da gente terminar? Senão fica informação. Né? Pode sim. Muitas dessas teorias aí vêm do autor chamado Joseph Atwill, que escreveu o livro Messias de César. Essa teoria que ele fala José, falou dos Flavianos. Isso aí é bem conhecido. Tá? Isso aí é respondido no meu blog, no meu site, com estudiosos acadêmicos respondendo essa questão. Isso não é novidade. Tá? Porque se fosse assim, tão fácil de refutar o testemunho que Jesus é o Messias, Jesus existiu, então, nossa, não existia estudos acadêmicos sobre isso. Mas não. Ninguém duvida que José pensou em Jesus, tá? Agora a questão de Jesus é o Messias, aí é outra coisa. Nós estamos falando de dois assuntos diferentes. Mas eu recomendo vocês verem esse autor aí. Ele não é historiador, é o Joseph Atwill. Ele que falou essa questão que Joséfo disse que o Messias era os flavianos ali. Veja sobre isso. Tem lá no meu blog sobre isso. Então, ok, gente. Que coisa boa, né? E antes de nós encerrarmos, vamos receber mais um participante, Raimundo Nonato, quer fazer uma pergunta. Fique à vontade, Raimundo. Seja bem-vindo, querido. Prazer lhe receber aqui no Arena. Raimundo Nonato quer fazer uma pergunta. Fique à vontade, Raimundo. Seja bem-vindo. Tá dando querido. muito eco aí. Olá, a paz do Cristo é com todos vocês. Elton. Fique à vontade, Raimundo. Seja bem-vindo. Tá dando muito eco aí. Olá, a paz do Cristo é com todos vocês. Elton. Querido Raimundo Nonato, você precisa baixar completamente o volume do seu receptor, seja TV, seja computador, porque tá dando um eco aqui fora do céu. Um lag. Vou ligar o seu microfone novamente. E agora? Fora do céu. E agora? E agora eu Vou ligar o seu microfone novamente. Tá. E agora? Continua dando eco, até a sua voz está passando. Você tem que baixar completamente, usar um fone de ouvido, entendeu? E agora?
dando eco, até a sua voz está passando. Você tem que baixar completamente. Não tá dando a comunicação com o Raimundo Nonato. Muito querido pelo Arena, você, tá, Raimundo Nonato? Você é muito especial para nós. Você esteve conosco desde o início, sempre presente aí nas programações. Eu vou tentar mais uma vez, eu vou ligar seu microfone mais uma vez. Se não der certo, aí, infelizmente, ficaremos para outra. Pronto, Elton, e agora? Agora tá do céu. Isso. Deixa eu ir lá. Boa noite, professor Elton, Arena Apologética. Hermes de Oliveira, um prazer falar com vocês. Boa noite. Ok? Então, a minha colocação o senhor falou ainda agora que Jesus falou que os milagres que seria feito seria maior do que o que ele estava fazendo, né? Aí eu discordei do senhor, eu discordei do irmão, mas depois eu fui rever aqui e entendi, tá? Que Jesus falou que verdadeiramente para um milagre maior do que esse que eu faço. E aí, só que é o seguinte, só que os milagres serão feitos depois, eles serão feitos no nome do próprio Jesus, tá? Quer dizer, os discípulos cristãos fariam milagres maiores do que os que Jesus fez, só que os milagres que serão feitos posteriormente seriam feitos no nome de Jesus e era o próprio Jesus que realiza. Você concorda comigo nesse sentido? Em termos, sim, é o que eu falei, há estudiosos, comentaristas, que dizem que esse sentido de milagre não é em sentido de quantidade, mas em qualidade, em tipo. Porque é o seguinte, podem ver por esse ponto de vista, Jesus, ele pregou ali na Judéia, a missão dele foi localizada ali. Jesus quase não saiu, praticamente, da Judéia, da Palestina, certo? Ele queria dizer também, pode ser entendido por esse ponto de vista, que os apóstolos iriam expandir o evangelho para o mundo inteiro, que também é um grande feito, é um milagre, vamos falar assim. É claro que milagres existem, curas, somente Deus sabe, né? Deus pode operar. Só que, como eu falei, milagre não é um show da fé. Milagre só acontece quando Deus quer e como Ele quer. Não é qualquer pessoa que está falando, eu sou aqui de uma igreja, está acontecendo milagre. Não. Quando o milagre acontece na igreja séria, no contexto de salvação, no contexto de mostrar a glória de Deus. O milagre não é para exaltar a pessoa, é para exaltar Deus. É para mostrar a glória de Deus. Glória de Deus, é isso. Maravilha. Ok. Maravilha, obrigado. Gostei da resposta. Parabéns. Raimundo Nonato, eu amo quando você participa do Arena, tá bom? Amém. Um abraço a você, Alto. Um abraço, querido. Fica com Deus. Amém. Shalom. Bem, estamos chegando ao final de mais uma programação da noite de hoje e o nosso convidado foi nada mais, nada menos de alguém com muito conhecimento histórico, veio provar que Jesus sim existe a partir da perspectiva histórica. E para isso você pode assistir a live, você que chegou agora, desde o início, que você vai entender. Querido Emerson Oliveira, mais uma vez, muito grato pela sua presença. Você vai voltar mais vezes, com certeza. E aprendi com você hoje aqui, tá bom? E quais seriam as suas considerações finais? Perfeito. Olha, um grande prazer, professor Elton, participar aí, né? Olha, maravilhoso, todos juntos, né? As pessoas aqui. Nós estamos com o maior respeito aí, somente passando informações. Eu amo isso, né? Passar informações, mensagens, edificar as pessoas, né? Esse é o objetivo, edificar no caso. Eu recomendo a todos que, quem não conhece, conheça o meu blog, logosapologetica.com, tem mais informações, sigam por e-mail ou entre no grupo do WhatsApp, porque assim vocês recebem notificação, porque é tanta gente, muitos visitam. Tem canal no YouTube? Não, esse é o blog, no WordPress, www.logosapologetica.com, sem acento, tá? Logos, que logos, como o professor Elton vai explicar depois, em grego, também significa razão, né? Razão, a palavra, razão. Eu me inspirei, tem um primeiro vídeo que eu fiz no canal do Logos, que foi inspirado em São Justino Mártir, que ele escreveu a obra Apologia, né? Eu me inspirei nessa questão, inspirado em Justino Mártir, né? Grande apologista cristão do século aí, dos primeiros séculos, né? Século II aí, né? E também um canal no YouTube, né? Que é o youtube.com/Logos Apologética, né? Que, lógico, nosso objetivo não é só responder cético, o objetivo é falar de teologia, ciência, gosto de falar de ciência também, é isso. Mostrar evidências da fé cristã. E livros também, né? Nós fazemos resenhas de livros, nós falamos aí se o pessoal pedir. Então, por favor, façam suas perguntas, deixem suas perguntas aí, suas dúvidas bíblicas, que eu respondo com o maior prazer, né? O que vocês mais querem ver postado no canal,
que eu trago vídeo legendado, vídeo dublado, dá mais trabalho. Por isso, pessoal, apoia o canal aí, dá uma força. Vamos divulgar, vou divulgar o Elton, vou divulgar o Arena, vou divulgando, e assim a gente cresce juntos, né? Porque Maravilha. Precisa de visualização aí. Então, gente, dá uma força aí, vamos seguir o Emerson de Oliveira, tá? O canal dele, o blog dele, tá? Ele é um homem muito inteligente, um pesquisador, e vale a pena você, ainda que eu não concorde com ele, que você não concorde com ele, mas o homem tem conhecimento. Eu gosto de pessoas que têm conhecimento, independente se a linha é diferente da minha, se o pensamento, se a ideologia é diferente da minha, não importa, conhecimento sempre é bem-vindo. Obrigado, querido Emerson de Oliveira, obrigado, Brasil, obrigado, Arena Apologética. Aqui nós encerramos mais uma programação. E não esqueça de conferir o canal do Emerson. Como é que é o canal? Fala mais uma vez o canal, para que todo mundo veja. youtube.com/Logos Apologética. Logos, o. Você fica aqui, ó. Quer dizer, o pessoal fala Logos, o U não, Logos, né? Apologética. Tá bom? Ok. É isso aí, Brasil. Aqui nós encerramos e não esqueça de você também procurar conhecer aí o nosso querido professor, um dos maiores professores de trader que eu já conheci, que é o professor Cláudio, que vai estar com uma mentoria poderosa aí para quem quer ganhar um dinheiro extra, tá? Com opções binárias, é o CRC Trader. Bem, e aqui nós encerramos mais uma programação, como eu sempre digo, no término da live, eu abro os meus braços e digo: louvado seja Deus. Eu quero pedir ao Emerson que me acompanhe. Louvado seja Deus e louvado seja sempre o Senhor e Jeová. Fiquem todos com Deus. Recares Kai, Ereneto Kiriu Yesu Cristo, Adelphoi Mu, e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço, querido Emerson. Foi um prazer, abraço, tá? Elton. Shalom. Shalom.